Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais uma videoaula. Sou o professor Arnaldo, da disciplina de Introdução ao Estudo da Geografia. Estou com vocês aí, alunos do curso de Licenciatura em Geografia no Polo Santo Antônio dos Lopes, pela Universidade Aberta do Brasil, através do Instituto Federal do Maranhão. E iremos hoje para mais uma unidade, a unidade 3, dando continuidade às nossas videoaulas das unidades 1 e 2, sobre a história da geografia, sobre a geografia enquanto ciência, e nessa unidade 3 nós iremos tratar sobre a renovação da geografia. Ok? É a nossa última unidade, mas não é o fim de nossos estudos, mas é um momento que servirá como reflexão de mudança da geografia moderna, de transformação dessa geografia enquanto ciência, rompendo com o movimento tradicional no início da geografia para novos movimentos. Então, nesta unidade, teremos como tópicos os movimentos de renovação da geografia, institucionalização da geografia no Brasil, as categorias da geografia, que é o espaço, a paisagem, o lugar e o território, que são importantes de serem entendidos, a geografia contemporânea, e dentro dessa geografia contemporânea temos um grande autor, vocês têm que conhecer um pouquinho dele, apesar de sua obra ser densa e complexa, que é o Milton Santos. Então, esses são alguns tópicos dessa nossa terceira unidade, e é essa nossa videoaula da terceira unidade. Então, pessoal, os movimentos de renovação da geografia têm como principal pressuposto que, se é uma evolução da geografia, se o nome já está dizendo renovação, esses movimentos de renovação eles vão buscar, principalmente, romper com a geografia tradicional. E o que seria essa geografia tradicional, professor Arnaldo? Professor Arnaldo, essa geografia, esse rompimento com a geografia tradicional seria o rompimento com aquela geografia de Humboldt, de Ritter, de Hatzel, de Lablache, que foram os fundadores da geografia. Esses movimentos, com seus autores, vão nos dizer que necessita-se de uma crítica, necessita de novos métodos, necessita-se de novos métodos, novos conceitos, novas concepções, porque o mundo se transformou. Então, aquelas metodologias, aquelas teorias não dão mais, são importantes para a consolidação da geografia enquanto ciência, mas não dão mais conta de responder, de compreender a complexidade do mundo que se apresenta. Um mundo pós-guerra, um mundo de novos movimentos, de novos fenômenos. Então, esse movimento de renovação passa a trabalhar a partir de críticas e propostas. Então, a geografia busca se renovar. Então, novas discussões e caminhos são almejados. Instala-se de maneira sólida um tempo de críticas e de propostas, certo? No âmbito dessa ciência. Então, os novos movimentos de geografia que deram origem às geografias dessa época, geografias que criticam a tradicionalidade, são geografias quantitativas, a crítica é da percepção principalmente. Então, esse novo contexto, que por exemplo vai apresentar uma geografia quantitativa, teorética ou pragmática, que é uma das correntes, ele surge a partir de um crescimento de fluxos, mercadorias, informações cada vez mais intensos nesse momento. A evolução das técnicas, os processos históricos, a modificação profunda das relações econômicas e políticas estabelecidas, os meios de aquisição de dados que vem mudando, vem se tornando cada vez mais sofisticados, isso nunca parou, vocês percebem até hoje no nosso dia a dia. O progresso das técnicas é a ciência moderna, que vem se modelando a partir de cálculos e vai se interligando com as diversas ciências, os métodos matemáticos e estatísticos para a confecção de modelos abstratos. Então, é nesse contexto que sempre a geografia surge, a partir de um contexto que vive o homem, dessa relação homem-espaço, que surge uma das correntes, que é a geografia quantitativa, teorética e pragmática. Então, essa geografia que nós apresentamos aqui uma imagem que diz muito dela, é uma geografia extremamente voltada para a relação com a matemática, mostrando que a geografia tem que se relacionar com outras ciências para compreender o mundo.
Então, por que essa geografia quantitativa teorética ou pragmática, que é onde nós temos aí o IBGE trabalhando com ela, um dos principais institutos da geografia, a AGB, que é a Associação de Geógrafos que inicia aí a institucionalização da geografia, mas principalmente o IBGE, você vai ter como características o uso maciço da estatística, o emprego de diagramas, matrizes, análise fatorial, equações matemáticas, pouca importância aos trabalhos de campo, medições matemáticas e gráficos estatísticos. Então, essa geografia quantitativa teorética, ela é um dos movimentos da geografia, dos movimentos de renovação da geografia, dessa geografia renovada, que surge como necessidade de entendimento desse mundo, que o mercado solicita, que a compreensão do mundo solicita aos geógrafos. A geografia crítico-radical é outra corrente, é outra geografia de renovação. Como é que ela surge, essa geografia crítico-radical? Então, esse movimento de crítica, que é denominado de radical, ele tem sua origem nos Estados Unidos, em meio à turbulência social originada pela intervenção americana no Vietnã. Então, observe como um contexto, certo, político, de ocupação, tem influência. Influência de quê? Na verdade, não é essa corrente não está apoiando essa intervenção, ela está criticando e analisando essas novas relações. Por que houve a intervenção americana lá? Então, ela trabalha com uma forte contestação à realidade social. Ela está muito preocupada com a realidade social. Ela está preocupada em analisar o que o homem vem sofrendo, como o homem vem influenciando nessa dominação do espaço. E ainda mais, ela critica a inoperância das barreiras disciplinares. Então, ela propõe que a geografia abra diálogo, e isso eu digo a vocês, que vocês têm que ler, além de geógrafos, vocês têm que ler geógrafos que leiam outros estudiosos, que se aproximam de outras ciências, mas também lerem autores que contribuem para o entendimento da geografia. Porque aí nós não nos limitaremos a entender melhor a nossa ciência e os nossos estudos. Então, suas pesquisas são com base teórico marxista, baseadas nas teorias de Marx, Karl Marx, que é um grande sociólogo do Ocidente, e essa corrente se volta para temas como produção do espaço, a pobreza, a fome, a saúde, a criminalidade, os problemas urbanos, a crítica ao imperialismo, que a geografia foi fundada, a geografia como ciência foi fundada em cima do imperialismo e da geopolítica a fim do expansionismo. E é uma forma nova de pensar o mundo. Uma outra corrente que surge é a geografia da percepção ou comportamental, certo? Que é uma geografia que tem como pressuposto a psicologia comportamental, daí novamente o diálogo com outras áreas, a fenomenologia, percepção de fenômenos, e aí eu posso citar para vocês Yifituan, eu cito Yifituan na nossa referência, em outros momentos da apostila vocês vão encontrar, ou em outros materiais complementares, com a topofilia, que é uma de suas teorias, que é o gostar do espaço, o amar aquele espaço, adorar aquele espaço, ou seja, é a percepção, a subjetividade humana naquele espaço, de compreender aquele espaço, como o homem vê, como ele se comporta. Então é compreender as modalidades segundo as quais os seres humanos constroem suas relações com os lugares, que sejam simbólicos, de identidade, ou mais banais ou familiares, certo? Então, essa geografia ela visa perceber a preferência ambiental de uma pessoa, sua herança biológica, criação, educação, trabalho e arredores físicos, certo? Então, a partir disso que eu acabo de falar, eu trago uma imagem e pergunto a vocês, como vocês percebem? Como você percebe esse espaço aí dessa imagem? Pare e olhe, será se todos vocês vão percebê-lo da mesma maneira? Como você percebe o espaço da sua casa?
Como você percebe o espaço da praça da sua cidade? Como você percebe a sua cidade? Será que é igual ao outro? Será que tem lugares que têm maior significado para você do que para o outro? Então, a geografia da percepção busca isso, certo? E, a partir desses movimentos de renovação, a geografia irá se institucionalizar no Brasil. A geografia no Brasil, ela irá se institucionalizar, né, como uma das primeiras áreas de conhecimento institucionalizado na década de 30, com a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, a USP, certo? E ela tem também, né, alguns pontos importantes dessa institucionalização da geografia no Brasil. A USP é a primeira universidade que traz a geografia como curso, certo? E em 1930 é criado no Rio de Janeiro o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, também é outro marco da institucionalização da geografia no Brasil. Institucionalizar a geografia, não pensem só no sentido do ensino, da formação, e sim no sentido da pesquisa. Então, a geografia é institucionalizada pela USP, que é a universidade mais antiga, com forte influência francesa, com forte influência de Lablache, das correntes francesas, e também é institucionalizada pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós conhecemos muito bem hoje. E, em 1934, Pierre de Fontaines funda em São Paulo a Associação dos Geógrafos do Brasil, a AGB. Então, esses três marcos, eles são importantíssimos na institucionalização da geografia e no nascimento da geografia científica no Brasil. Então, temos, por exemplo, Montaigne no Brasil, Pierre Montaigne, não é de Fontaines. De Fontaines funda a AGB, depois de Montaigne vem substituir o de Fontaines, que ele agrega ao pensamento a dimensão da cultura. Montaigne chega a fazer especificidade, sentir a especificidade desse espaço brasileiro. É um dos primeiros a compreender que se os geógrafos podem continuar a fazer pesquisa ao mesmo tempo no domínio físico e no domínio humano, eles devem guardar, né, no espírito o papel em que o homem tem na vida o papel que o meio tem na vida dos homens. Então ele abriu várias possibilidades para o trabalho de campo e para a implantação de uma geografia científica, certo? Nas faculdades, no processo de criação e produção da ciência geográfica. Ok? E como categorias da geografia, que eu acho importantíssimo vocês perceberem que a geografia enquanto ciência, cada teórico daquele, ele buscou desde o início do saber geográfico, toda a ciência moderna ela busca, não estou em casa, o Alberto Moraes vai dizer bem isso, ou outros autores que trabalham com a epistemologia da ciência, que a ciência moderna ela tem uma teoria, ela tem um método, ela tem um objeto. Qual o objeto da geografia? O espaço. Mas o espaço é muito amplo. Então a geografia sempre buscou o seu objeto. E é que nós chamamos aqui também de categorias. A geografia teve um momento que ela dizia que seu objeto era o espaço, como geralmente se diz, ou teve momentos que se disse que era o lugar, que era a paisagem, que era a região, que era o território. Então, a geografia vive nessa busca desse objeto. Inclusive, alguns autores que eu indico, como Rui Moreira, Para Onde Vai o Pensamento Geográfico, uma das obras dele importante, ou Pensar e Sem Geografia, discute que a geografia vive numa crise da atualidade devido ao seu objeto, certo? Que ela não compreende bem, não sabe bem o que é, e vive sempre nessa busca. Por isso, em uma crise hoje, que seria essa geografia contemporânea. Então, tradicionalmente, basicamente falando, das categorias mais tradicionais é o espaço, que eu peço que vocês se aprofundem nos materiais que eu disponibilizo a vocês, que, como a gente já citou várias vezes, desde a primeira unidade, o que seria esse espaço geográfico em suas agendas, mas aqui eu coloco o espaço geográfico como um conjunto indissolúvel entre o homem e a natureza, resultado dos fenômenos naturais e ações humanas, lógico, a partir do trabalho e da técnica. Então aqui eu trago uma imagem e aí surgem os questionamentos sobre esse espaço. O espaço geográfico é muito amplo. Por isso a geografia entra em crise. Ela estuda tudo e ao mesmo tempo não se especializa, não estuda nada. São questionamentos, né, que nós vamos fazer ainda ao longo das nossas fóruns, discussões ou presencialmente. Então, esse espaço, isto é novo? Isto é velho? Isto é atual? Isto é natural? Isto é artificial? Então, essas perguntas, esses questionamentos servem inclusive para vocês
quando eu orientá-los melhor, para a gente fazer um trabalho na aula presencial de entendimento lá do espaço onde vocês estão aí. São questionamentos aí que vocês vão poder usar teóricos para analisar o espaço que eu vou querer que vocês façam no nosso momento presencial, a escolha de um espaço na cidade de vocês, para vocês apresentarem a descrição desse espaço, a partir dos estudos feitos nas unidades, mesmo que de forma breve ou superficial. A paisagem surge como outra categoria da geografia, e ela tem uma outra condicionante, uma outra percepção de alguns autores. A paisagem, que faz parte do espaço, né? Ela é uma categoria que seria um arranjo, é o arranjo espacial que nossa percepção distingue. Ou seja, como diz Gomes, né? Paulo César da Costa Gomes, em Geografia e Modernidade, a paisagem evoca significados a partir dos signos e valores atribuídos por nós, lógico. Esses signos assumem amplo espectro de propriedades e escalas numa grade semântica própria. Então, o que ele nos diz é que a paisagem é algo muito perceptivo. Que tipo de cheiros, que tipo de sons, que tipo de cores, que tipo de texturas. Inclusive, o Milton Santos, em Metamorfose do Espaço Habitado, que eu disponibilizo para vocês como material complementar. Solicito que leiam para entender melhor as categorias do espaço. Ele vai falar que a paisagem pela manhã é uma, pela tarde é outra. Ela é muito dinâmica. Mas ela também tem a ver com nossas percepções e valores atribuídos por nós a ela. A outra categoria importante é o lugar, certo? O lugar, ele seria algo também muito peculiar. Ele seria uma coisa muito íntima. O lugar que está no espaço, mas é uma categoria classificada por alguns autores, é a porção à parte do espaço onde vivemos, é onde se desenvolve nossa existência real do cotidiano. Conforme Carlos, o lugar é a porção do espaço apropriável, certo? Para a vida, apropriada através do corpo, dos sentidos, dos passos dos seus moradores, certo? É o bairro, é a praça, é a rua, ok? Como o Fituan dizia, é uma categoria familiar, certo? É onde vivemos o espaço, certo? São afirmações correntes que os seres humanos dizem. E outra categoria, como a imagem nos mostra aqui, né? Vocês veem uma demarcação de um espaço, seria o território. E aí, na apostila, vocês vão ter citado aí um autor importantíssimo, que é o Rogério Resbaé. Sugiro que leiam, quem quer entender um pouco mais de território, que aqui nosso tempo é curto, né, para aprofundar isso. É o professor da UFRJ. Então, para ele, o território é onde se agrega, onde se agrupam as várias concepções que se pode delimitar, que se pode condicionar para constituir-se como território, que são condições políticas, culturais, econômicas e naturais. Mas ele também chama a atenção para o fato de que essa separação ocorre apenas para fins de análise, pois a dinâmica territorial muitas vezes conjuga várias dimensões. Então, o território, por mais que pensemos que ele seja só uma divisão territorial política, ele agrega várias concepções, além de política, econômica, cultural e natural. Então, é muito complexo, certo? Há várias concepções de território. Território, desterritorialidade, são várias teorias que o Resbaé aprofunda. E eu indicaria que vocês lessem, mas o território é mais uma categoria da geografia estudada pela geografia. E isso que nós falamos está dentro da geografia contemporânea, ela perpassa, na verdade, pela história da geografia, essas categorias, mas na geografia contemporânea, como eu falei para vocês, que tem vários autores que vão discutir essa crise da geografia, outros vão propor uma teoria, como Milton Santos. Milton Santos ele é fenomenal, ele é um dos maiores geógrafos do mundo, certo? Eu, inclusive, deixo vídeos para vocês assistirem, livros do Milton Santos, tem várias obras do Milton Santos, e Milton Santos ele é considerado um dos maiores geógrafos
brasileiros e mundiais. É um dos maiores nomes da geografia contemporânea. Ele cria uma teoria. Ele cria teorias para a explicação do espaço. Então, sinteticamente falando, porque, a grosso modo, falar de Milton Santos sempre é se arriscar a falar pouco, né, a falar limitado desse grande teórico, desse grande autor. Uma das propostas metodológicas de Milton Santos é aquela que se privilegia os fixos e os fluxos. Os fixos, casa, porto, armazém, planta, fábrica, emitem fluxo, ou seja, recebem fluxos, que são os movimentos entre os fixos. Então, isso é uma das, brevemente falando, superficialmente falando, para se pensar as categorias passadas, Milton Santos diz isso, que existem fixos e fluxos. Para Milton Santos, na geografia, a questão do tempo pode ser trabalhada ao menos segundo dois eixos. Um é o eixo das sucessões e o outro é o eixo das coexistências. Para Milton Santos, esse fenômeno de globalização, segundo a concepção, que inclusive tem uma obra dele que eu indico, por outra globalização, poderia ser entendido como um período histórico no qual a ciência, a técnica e a informação comandam a produção e o uso dos objetos, ao mesmo tempo em que impregna as ações e determina as normas. Então ele é muito crítico em relação à globalização e propõe uma outra globalização, certo? Milton Santos, eu peço que vocês leiam, né? Ele chama a atenção também da interdisciplinaridade, certo? E cria uma teoria, como eu falei, respeitada e lida e complexa para entender a configuração do espaço e esse novo desenvolvimento técnico. Então, ele diz que o geógrafo não pode, ou o professor de geografia não pode prescindir da compreensão dessa inter-relação do espaço, sob a pena de perder de vista a significação do espaço, entender melhor esse espaço. Então, o homem tem que reconhecer seu espaço para não ser prisioneiro dele, certo? Então, aqui eu indico para você continuar sua viagem de estudos, sites de livros, indico aqui obras, né? Indico 2 vídeos interessantíssimos. Tem um no Roda Viva do Milton Santos, aí vocês têm os links. Peço que vocês, por favor, assistam, tá? Se debrucem com um momento seu de descanso sobre as palavras de Milton Santos, que é muito importante. Milton Santos já faleceu um tempo atrás, mas deixou um legado para a geografia importantíssimo. E ter uma formação com um pouco de leitura sobre Milton Santos é ter uma formação sólida, uma formação coesa, uma formação crítica importante para o mundo atual. Indico também um filme, que é o Baraka, Um Mundo Através das Palavras, e uma música, como sempre, Conheço o Meu Lugar. A arte é sempre um importante instrumento de reflexão e de abertura de horizontes para a geografia. E, por fim, deixo uma reflexão do nosso querido Milton Santos, onde ele diz: o espaço é a morada do homem, mas pode ser também sua prisão. Não basta explicar o mundo, pois cumpre transformá-lo. Milton Santos, por uma geografia nova. Então, pessoal, após essa reflexão do Milton Santos, eu me despeço de vocês e espero que vocês tenham gostado e aproveitem bastante os materiais que eu indico. Boas leituras, boas reflexões, que é isso que nós precisamos, e estaremos na plataforma a todo vapor para fazer esse curso de geografia, essa formação de vocês sejam bastante qualitativa, proveitosa, para que vocês possam mudar a realidade de vocês e trabalhar em prol da educação, que é isso que nós precisamos. Então eu deixo para vocês um forte abraço a todos aí de Santo Antônio dos Lopes. Até breve!